Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós queremos trazer uma mensagem nessa oportunidade com o seguinte tema: restauração. E vamos trazer aqui 4 personagens bíblicos que tiveram ligado diretamente com a restauração e foram personagens incisivos para a glória do Senhor. Aleluia. Restauração. Procuramos ali uma definição para a restauração dentro do dicionário hebraico, dentro da língua dos hebreus. E em hebraico, restauração significa tornar saudável. Toda vez que um personagem entra na história trazendo a metodologia de restauração, ele quer tornar saudável. É interesse de Deus curar a terra, curar a nação. Outra definição também é trazer de volta. Restauração significa trazer de volta. E ainda tem tudo a ver com a teocracia. Toda vez que a restauração é implementada, está aí a busca, a volta para a teocracia em se referindo ao povo de Deus. Também, uma outra definição para a restauração: interesse de Deus. Quem implementa a restauração é o próprio Deus. E nós vamos ver que a restauração aconteceu em suas mais diversas épocas para Israel, com seus mais diversos personagens, como também aconteceu com a igreja cristã. E nessa época de igreja cristã também está acontecendo aí a restauração. Se entende por todo o conteúdo, se entende por tudo aquilo que estamos vivenciando na última hora, que já não cabe mais outra metodologia de trabalho a não ser restauração. Ainda que um pouquinho ali, um pouquinho lá. Se está pregando aí amor, se está pregando aí prosperidade dentro do real contexto, não é verdade? Mas o que se cabe nessa hora, o que se cabe na última hora em que a igreja está na terra, se chama restauração. É o que Deus vai fazer para a igreja antes do arrebatamento. É o que Deus vai fazer com Israel antes da sua vinda. Ele restaurará Israel. Queremos trazer aqui o primeiro personagem. O primeiro personagem, ele é impressionante. Está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, verso 17. Quando o próprio rei Acabe diz a Elias: és tu perturbador de Israel? E em outra tradução diz: és tu mesmo, ó flagelo de Israel? Onde, é claro, Elias responde para o rei Acabe que perturbador era o Acabe e não ele. A palavra Elias significa Jeová é Deus, e a época de Elias foi no ano 875, 850 a.C. E nós queremos trazer aqui características dos homens que foram restaurador. A primeira característica em meio à restauração, para quem quiser ser um restaurador, é ser corajoso. Aleluia. E hoje o que mais temos falta é de homens corajosos. Segunda situação, tem que ser perturbador. E a palavra aqui para perturbador ou flagelo também significa aquele que confronta, aquele que vem de encontro ao que está trazendo maior prejuízo e conserta. Esse é o perturbador. Esse é o restaurador, aquele que confronta. Terceira situação, Elias não se sentou à mesa com Jezabel, não se sentou à mesa com aqueles 850 profetas. Elias não se sentou à mesa com ninguém. E a quarta situação, Elias vivia no deserto. Ora,
Um homem que preferiu viver no deserto a viver nos palácios, sentando na mesa da situação, sentando na mesa da conveniência, sentando na mesa dos bajuladores. Esse Elias não. E a quinta característica de um restaurador é ser livre. Olha, para entender o significado de ser livre, tem que ser realmente um restaurador. Quando olhamos para a palavra livre, dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, podemos dizer que livre é aquele que não tem o rabo preso com ninguém, diz o ditado popular. Característica de um verdadeiro restaurador. Elias foi chamado de tudo, menos de corrupto. Foi chamado de tudo, menos de pecador. Homem de coragem, homem que confrontava a situação que estava vivendo Israel, homem que não combinava nada com ninguém, preferiu o deserto. Mas quem quer ser um restaurador? Cabe essa pergunta. Ser restaurador não é estar nos palácios, estar nos desertos. Ser restaurador não é ser medroso, covarde, é ser cheio de coragem. Ser restaurador é andar sozinho. Ser restaurador é confrontar o pecado. O segundo personagem que nós queremos trazer aqui, o personagem Micaías, está lá em 1 Reis 22, do 4 ao 28, traz aquela situação em que Acabe queria saber se poderia ir à guerra. Se levantaram lá profetas dizendo, vai, você vai vencer. E ele também convida Josafá para ir à guerra junto com Acabe. Acabe convida Josafá para ir à guerra junto com ele. E diante daquela situação, Josafá diz, ainda há outro profeta em Israel? E Acabe diz, sim, tem um aí, mas esse só fala mal de mim, esse aí parece que não gosta de mim. Aleluia. Mas Micaías era um restaurador. E o nome Micaías significa quem é como Jeová. Aleluia. E esse Micaías, ele profetiza a morte de Acabe e a derrota de Israel nas mãos dos sírios. Aleluia. Um restaurador ter que profetizar a morte de um rei, um restaurador ter que profetizar a derrota de um povo. Veja bem, o que é ser restaurador? O que é restauração? Restauração é dizer a verdade à luz da palavra, condenando o pecado por detrás do pecador. Aleluia. Para ver se a vida daquela pessoa, daquele indivíduo, seja restaurada. Condenar o sistema arcaico, condenar a situação em que está em meio a um determinado tipo de corrupção ou pecado. Ser restaurador, como Micaías, é ter a coragem suficiente para chegar na presença do rei e dizer, você vai à guerra? Não é para ir. Você vai à guerra, você vai morrer lá. Aleluia. Você vai à guerra, todo o seu país será derrotado. Você vai à guerra, derrota. Será que aqueles que se intitulam, será que aqueles que têm a intenção de ser restaurador, estariam realmente dispostos a possuírem essas características? Aleluia! Porque o mais comum que se ouve por aí é dizer, Senhor, fala comigo. O que tu falar, Senhor, eu vou falar. Aleluia! E aí a gente pode observar um silêncio de Deus e a murmuração, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo, Deus está em silêncio. Ora, Deus sabe que se Ele mandar falar, só vai falar quem é corajoso. Aleluia. Deus nesses dias não está falando com mais ninguém.
a não ser com aqueles que querem ser restauradores. Aleluia! Primeira característica de um restaurador, segundo a vida e o personagem Micaías: prisão. Quem está disposto a ir à prisão pelo evangelho? Quem? Os restauradores estão. Segundo, tomar tapa na cara, bofetada como este tomou por ser um restaurador. Quem? Se hoje nós estamos vivendo a época, aleluia, dos produtos de beleza para a pele, não dá nem para tocar na pele, cheia de cremezinho, mas o restaurador está disposto a dar a cara a tapa. Aleluia. Terceira característica de Micaías: profetizar para a situação. Você sabe o que significa profetizar para a situação? Aleluia. Profetizar para aqueles que estão no comando. Você imagina a situação, você imagina a complexidade que é ter que chegar na frente do rei e dizer: você está em pecado? Você já imaginou a seriedade que isso é? Mas só é restaurador aquele que Deus sabe que vai receber o recado de Deus e vai transmitir, ainda que seja para o rei, ainda que seja para a liderança. Quem não tem coragem de receber profecia e entregar para quem quer que seja, aleluia, não é um restaurador. Não é. Aleluia. Ah, irmão, eu tive um sonho, eu tenho que falar para o fulano. Não falou, não é restaurador. Está correndo risco, aleluia, de perder até mesmo a sua própria salvação. Micaías profetizou para a situação. Micaías profetizou para Acabe, que era rei, e Micaías profetizou para toda a nação que saiu derrotada diante dos sírios. E glória a Deus, que por causa do coração de Josafá, Deus ainda livrou Josafá. Aleluia. Mas se cumpre ou não se cumpre a palavra de Deus na boca de um restaurador? Isso é restauração. Mas quem quer ir? Quem quer ir sobre a brecha? Quem quer ir na situação e dizer está errado? Quem? Quem quer ir? Quem quer se posicionar? É certo que na nossa época o que mais nós temos são pessoas em cima dos muros. Aleluia. Agradam a gregos e a troianos, agradam a uns e a outros, vão para onde o vento empurra. Aleluia. Mas profetizar para a situação, ninguém quer. É por isso que Deus está calado em muitos lugares, porque falta coragem. Aleluia. Quarta característica de Micaías: não se corrompeu. Ele foi contra todos os outros. Quando pegaram Micaías de dentro da prisão, chegaram no meio do caminho e disseram: ó, Micaías, sabemos que tu é profeta, mas fala assim, 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 assim. Micaías disse: está bem, vou falar assim. Estou vendo que não tem jeito, é prejuízo certo, Deus revelou, mas já que tem que falar como vocês querem, falarei como vocês querem. E a Bíblia diz que Micaías falou exatamente como fora instruído. É exatamente o que está acontecendo nos nossos dias. Dizem para você: aqui você não prega isso, aqui você não prega aquilo. Mas restaurador que é restaurador, prega o que Deus manda, não o que os homens querem. Prega o que Deus manda e o que a igreja precisa ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Micaías não se corrompeu. Em determinado momento, Josafá diz: fala em nome de Deus. Acabe diz: fala em nome de Deus. E ele: tá bem, se é em nome de Deus, a quem eu sirvo, falarei.
O rei morre e Israel sai dispersos. Pá, tomou uma bofetada. Quem está disposto? Hoje não se pode olhar atravessado, que já é um problema. Nós estamos vivendo na época em que os cristãos se tornaram cristais. Qualquer coisinha quebra. Aleluia. Imagina você dizer alguma coisa contra ou confrontar uma determinada situação. Vão pegar o nome do restaurador, vão colocar em uma parede bem grande e dizendo: esse não é do nosso time. Não tem problema não ser do time. O importante é ser da seleção celestial. Aleluia. João Batista, característica deste restaurador. Aleluia. Primeira característica de João Batista: renúncia. João Batista era filho de sacerdote. João Batista, ele tinha tudo para usar vestes de linho fino e também ser sacerdote, porque João Batista foi instruído na lei do Senhor, foi treinado para ser sacerdote, mas em um determinado momento ele renunciou ao castelo. Em determinado momento ele renunciou tudo. O frescor do castelo, renunciou os prazeres e foi para o deserto. Ser restaurador é ter renúncia, renunciar cargos, renunciar os castelos, renunciar às agendas, renunciar às promoções, renunciar os abraços, tapinhas nas costas e ir para o deserto falar o que Deus manda. Isso é ser restaurador. Segunda característica de João Batista, o que caracteriza ele em definitivo, ser diferente. Estava proposto a estola sacerdotal, mas ele vai lá e se veste de pele de camelo. Estava proposto para ele os manjares, aleluia, do templo, do tabernáculo. Ele resolveu comer gafanhoto e mel silvestre. Restaurador é diferente. Terceira coisa, restaurador prega. Observe bem essa característica de João Batista. Prega amor e também justiça. Pregar amor, hoje em dia, é barbada. Como diz aí no ditado popular, melzinho na chupeta. Pregar amor é agradável, é ético. Mas e pregar justiça? Você já pensou em entrar hoje nos grandes templos, em qualquer parte do país ou do mundo, e gritar bem alto: raça de víboras, arrependei-vos? Está todo mundo lá no conforto? Está todo mundo lá no ar-condicionado? Está todo mundo achando que vai ser arrebatado? Está todo mundo bem feliz com a profissão? Está feliz com o salário? Está feliz com tudo, com os passeios? Está todo mundo bem. Aleluia! Já pensou o restaurador entrar lá e pregar justiça? Apontar o adultério? Apontar a corrupção? Apontar a mentira? Sacudir o tapete? Aleluia! Isso é pregar justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta característica de João Batista: provocador. Ele provocava, assim como Elias, perturbador. João Batista provocou. João Batista confrontou a situação de Herodes com Herodias. Herodes estava tendo um caso com a sua cunhada. João Batista foi lá e, como diz aqui no sul, se apichou? Não. Ele foi lá e se acovardou porque Herodes era quem governava? Não. João Batista disse ao governador: você está em adultério. Aleluia. Não te é lícito possuir a esposa do teu irmão Herodias. Aleluia. Característica: provocar, condenar, confrontar, apontar, dizer que o pecado é pecado. Ainda continua sendo pecado.
Quinta característica de João Batista, a mais interessante: perder a cabeça em uma bandeja. Aleluia! Você já pensou? Ter que dizer ao governador que ele está em adultério, sabendo que a sentença seria a sua cabeça numa bandeja? A sentença seria a morte. De que maneira ela viria? Aconteceu lá, aleluia, à frente, quando então a filha de Herodias dançou, Herodes se encantou, e ela pergunta a sua mãe fala: Herodes, a cabeça de João Batista. Aleluia. Está disposto a ser um restaurador? Ou quer brincar de glória a Deus e aleluia? Tem vaga para restaurador. Tem muita vaga para restaurador. Ora, se eu entendo que Jesus vem fazer uma coisa que nunca foi feito na face da terra, chamada arrebatamento, ninguém tem ideia do que é isso, e nem a sua circunstância, as suas consequências, melhor dizendo, do que é um arrebatamento, do que vai acontecer. Ninguém imagina, ninguém consegue dimensionar o que é arrebatamento, pois para Deus, pois para os restauradores é algo tão intrínseco e extraordinário que cabe só, antes disso, a restauração. Aí, tem vaga para restaurador. Paga-se bem, paga-se com a própria vida. Aleluia. Quem se habilita? Mas hoje só pode-se pregar o que é ético. Isso aí se ensina nas faculdades de teologia. Isso aí se ensina nos cursos de teologia. Ética. Mas a ética eficaz é a Bíblia Sagrada, que prega amor, mas prega justiça também. Se não avisarmos do pecado, morre em pecado quem não foi avisado, e morre quem não avisou. Aleluia. Muito bem. Jesus, personagem singular, inigualável em toda a face da terra. O que ele veio fazer? Restaurar. Criou, entrou e mudou a história da humanidade com a sua obra eficaz. Está aí para quem quiser acreditar que ele veio, que ele ressuscitou e que ele vai arrebatar a igreja. Está aí. Aleluia. Sabe o que Jesus fez? Ofereceu restauração para quem quiser. Olhar a história, o que aconteceu com Israel? Restauração. Foi até a cruz. Detalhe, o único que ressuscitou. Aleluia. Não cabe mais outro tipo de pregação. Blá, blá, blá. Nós estamos cheios. Igreja social, pode se abraçar tudo aí. Aleluia. Não cabe mais. O que cabe é restauração. Receba essa palavra em o nome de Jesus.